E o estado de Santa Catarina, por alguns dias, foi impactada, né, com um volume de chuvas, de muita água. E a Defesa Civil tem trabalhado, tem agido, levando principalmente alguns suprimentos para as famílias que estão desalojadas. Vamos conversar agora com o Coronel Laureano. Ele é o diretor de gestão de desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, para nos atualizar, nos trazer mais dados. Coronel Laureano, bom dia, prazer, tudo bem? Bom dia. Bom, Coronel, qual a situação hoje em Santa Catarina? Quais os municípios e quantos municípios, quantas famílias estão fora das suas casas? Por favor, um panorama geral no estado. Bom, na semana passada, com a previsão do nosso monitoramento, nós informamos às defesas civis municipais e aos integrantes, né, aos órgãos integrantes do grupo de ações coordenadas do Estado, uma previsão bastante preocupante para toda a faixa litorânea, em especial para a Grande Florianópolis. E nós tivemos a confirmação dessa previsão a partir de quinta-feira, mas com mais intensidade da sexta-feira em diante, especialmente até ontem. Nós tivemos alguns municípios registrando nesse intervalo de tempo aí de cerca de 4 dias o volume esperado para todo o mês de abril, superado em 5 vezes, como foi o caso de Santa Maria da Imperatriz, que registrou mais de 500 milímetros. Alguns outros municípios da região da Grande Florianópolis ou das proximidades, como Garopaba, Águas Mornas, São José, Antônio Carlos, Palhoça, Biguaçu, enfim, 400 milímetros ou mais também nesse mesmo período. Nós tivemos uma situação considerada um pouco mais grave lá em Paulo Lopes, com a decretação de situação de emergência, junto com outros 6 municípios, e com a necessidade de atuação complementar da Defesa Civil do Estado. Eles nos solicitaram na noite de segunda-feira o apoio para 30 famílias, cerca de 120 pessoas que estavam desalojadas, e nós enviamos itens de assistência que foram entregues na terça-feira pela manhã. Até o momento, nós temos 7 municípios que decretaram a situação de emergência, todos nessa região. Certo? Pode continuar, estou ouvindo. Certo. Mas de ontem para hoje a situação melhorou e a nossa previsão do tempo é que até essa noite nós tenhamos sol predominando em todo o estado, declínio da temperatura, e que nos próximos 4 dias nós tenhamos uma condição de tempo firme e favorável em todo o estado. Coronel, cerca de 200 famílias, 190 e alguma coisa, estão desalojadas? Elas já voltaram para casa? Qual é a situação? Não, são cerca de 200 pessoas que nos foi reportado pelos municípios, né? A situação mais grave foi em Paulo Lopes, 30 famílias, cerca de 120 pessoas. Isso no momento mais grave do desastre, principalmente de domingo para segunda-feira. Uma parte dessas famílias já retornou para as suas residências. Nesse momento nós não temos uma informação atualizada dos municípios de quantas ainda permanecem fora de suas casas. Mas no momento mais grave do desastre, nós tivemos cerca de 200 pessoas fora de suas casas, e o maior número reportado foi lá em Paulo Lopes. Além de Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, Canelinha, Garopaba, Águas Mornas, Imbituba e Palhoça também já decretaram situação de emergência pelo volume excessivo de chuvas e pelos danos à infraestrutura a nível de município e pelo fato da sua população ter sido afetada. Certo, Coronel. Bom, então, com o tempo firmando, o sol chegando, a situação deve se normalizar de hoje para amanhã até o final de semana. Isso, hoje nós já temos sol predominando em boa parte do estado. Neste momento aqui da Grande Florianópolis para o litoral norte, nós ainda temos nebulosidade. Tivemos alguns chuviscos pequenos, né, mas de ontem para hoje nós não tivemos chuva significativa no litoral. Tivemos, com o avanço da frente fria, principalmente em Campos Novos, o registro de alguns alagamentos nessa noite, mas também sem maiores complicações. Até o início da noite de hoje, quarta-feira, nós devemos ter o afastamento dessa nebulosidade, o tempo se consolida firme, temperaturas amenas, e amanhã, inclusive, nós temos um declínio um pouco acentuado da temperatura, já emitimos uma observação a esse respeito. Tá bom, então, e a gente segue acompanhando a situação. Estamos à disposição também, Coronel. Olha, muito obrigada e parabéns pelo trabalho da Defesa Civil. Célere, sabe, a resposta rápida, isso traz uma segurança para o morador, para o catarinense. Parabéns. Muito obrigado, um ótimo trabalho para vocês também, vou transmitir à equipe. Uma boa tarde. Obrigada. Boa quarta.
E agora a gente vai conversar com a nossa repórter Bianca Robles, porque a gente acompanhou aqui a situação, né, da defesa do Estado aqui, né, trabalhando, a Defesa Civil trabalhando e tal, mas tem também uma outra situação que é o quê? A BR-101, gente, que essa semana, aliás, essa semana não, né? A BR-101 normalmente, tudo fluindo, já está bastante tensa. Aí quando abre uma cratera por conta da chuva, quilômetros de congestionamento. Tem atualização sobre isso, sobre o Morro dos Cavalos, e quem vai trazer para a gente essa atualização é a Bianca Robles. Bianca, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bianca, antes de falar da BR-101, rapidamente, um telhado caiu, um telhado de um ginásio caiu em Itajaí? Isso mesmo, Fábio. Ontem, o telhado do ginásio Ilvio Silveira, em Itajaí, que fica ali no bairro Fazenda, ele cedeu. Ele estava em obra, né? Haviam 3 trabalhadores ali no telhado. Eles estavam fazendo a colocação de uma manta asfáltica para impermeabilização do telhado, quando então a metálica ali, né, o telhado ali acabou cedendo, né? Eles estavam utilizando as cadeirinhas de altura e também, mas estavam sem capacete, né? Então foi necessário estar chamando os bombeiros para estar fazendo o socorro, mas nenhum deles sofreu nenhum ferimento, né? De acordo então com a prefeitura de Itajaí, hoje vai ser feito então a vistoria ali no local, né? Onde então a empresa terceirizada e engenheiros também irão fazer ali a avaliação para ver quais foram os danos e se será possível então fazer uma recuperação ou a demolição da estrutura para estar fazendo uma nova colocação ali, né? E o estádio então ele está interditado então pela Defesa Civil até o momento. Certo. E agora eu quero que você nos atualize sobre o Morro dos Cavalos, para aquele motorista que precisa transitar, está indo, não sabe como que vai ser a volta. O que você tem de novidade? Então, né, desde ontem de manhã foi liberado as 2 faixas no sentido sul, né, no sentido Porto Alegre ali do Morro dos Cavalos e uma faixa no sentido norte, aqui sentido Curitiba. E durante a noite, essa alteração é somente durante a noite, a faixa do sentido norte será completamente interditada e será então a faixa do sentido sul transformada em pista simples, para que seja então terminada as obras na faixa do sentido norte, né? Essa alteração é somente no KM 233 até o KM 235 e ela vai ocorrer somente das 7 horas da noite às 6 horas da manhã. A partir das 6 horas da manhã, volta a ter as 2 faixas no sentido sul liberada e uma faixa no sentido norte liberada. E as obras que precisam então ser feitas ainda é a limpeza e a desobstrução da drenagem, né? A limpeza da vegetação, a troca do pavimento, além da continuação, então, da demolição das rochas maiores, né? A previsão é que essa obra termine até sexta-feira. Claro que tudo vai depender do tempo, se vai voltar a chover ou não, como que vai continuar o tempo. A previsão é que não chova, né? Então, a gente espera que seja realmente terminada essa obra até sexta-feira, essas obras que iniciaram desde sábado à noite, né, que a concessionária Artéries está fazendo ali na pista, desde que teve, então, essa demolição ali, né, houve essa queda dessas barreiras e também dessa cratera que se abriu. Então, a previsão é que se acabe essas obras até sexta-feira. Tá bom, Bianca. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigada, Fábio, para você também. Vamos lá. Nós vamos ao intervalo e na volta vamos falar sobre os professores do Estado. Eles anunciaram para o dia 23 o início da greve, caso o governo do Estado se mantenha calado, se a negociação não recomece, não tenha aí uma conversa, eles vão parar. E também tem um comentário de Leonel Pavan e a previsão do tempo. A gente já volta.